Olá, sou o professor Adilson da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje vamos tratar do último módulo teórico de tipologias de estudos métricos, que é a altimetria, que é a nossa aula 11. Na sequência, a gente também vai enumerar dentro do YouTube as aulas que são práticas. Então, dando seguimento à parte teórica, hoje nós vamos trabalhar com indicadores ou tipos de métricas alternativas que vem surgindo bastante na internet na atualidade. Serve bastante para repositórios informacionais, para sistemas de indexação de revistas. Muitas bases de dados hoje estão utilizando como Redalic, Latindex. Então, é um tipo de métrica bastante próspero, né? E tem bastante visibilidade na atualidade. Para a parte prática dele, eu consegui recuperar um pouco de informação do portal de periódicos da Universidade Federal de Santa Catarina e posso mostrar para vocês no final como se dá a representação desses tipos de métricas, né? Bom, a definição básica dessa nova tipologia de estudos métricos é um estudo quantitativo e trabalha especificamente com audiência, ou seja, downloads, visitas, quanto compartilhamento teve de informação, impacto social, porque eu também posso aplicar isso aqui dentro de um Twitter da vida, e a presença online da comunicação científica no contexto do cyberespaço. Claro que a gente vai dar um contexto muito maior para a comunicação científica, mas também pode ser qualquer outro tipo de ambiente que seja alternativo e que eu consiga quantificar dentro da internet. E um dos pontos mais básicos que a gente pode analisar aqui dentro é o número de downloads, acesso de conteúdos, horário de acesso. Isso também caracteriza uma nova vertente de aplicação métrica. Objeto de estudo, ele pode trabalhar com blogs, mídias sociais, chats, ou seja, verificar a constância de determinado chat, quanto teve de acesso em determinado tempo desse chat. Recentemente a gente fez uma live com o professor Fábio Pinho, que é representante da CAPES, e a gente foi controlando quantas pessoas entravam para poder acessar essa live em determinado tempo. Isso também serve como um histórico. Além de dados de acesso, menção web, que já foi mencionado na webometria, mas a gente também pode fazer uma nova adequação dessa menção web, que é especificamente que link foi linkado para outro acesso. E eficiência de um sistema de mídia, que eu posso analisar de onde está vindo o acesso, de que forma está vindo o acesso, se está utilizando o Google ou outro motor de busca para poder acessar determinados conteúdos. As variáveis que a gente poderia trabalhar aqui dentro são o número de downloads, número de acesso, número de fontes de mídias sociais, horários de acesso, países de acesso. Isso é extremamente importante, principalmente se você está trabalhando num portal de periódicos e você tem revistas com conteúdos em idiomas estrangeiros, espanhol, inglês. Dependendo de onde está vindo o acesso, talvez valha a pena soltar conteúdos específicos para esses países, né? E, por último, menções. Os métodos, podemos trabalhar com análise de dados abertos, principalmente conteúdos que estão livres na internet, principalmente repositórios, que geralmente têm uma licença Creative Commons e você pode acessá-los, e de fato estão abertos. Revistas científicas que também determinam com suas licenças o acesso a esse conteúdo aberto. E também dados governamentais, por que não? Acesso a publicações online, que é o grande filão, né? A altimetria, ela tem um ganho significativo, principalmente com publicações de acesso aberto e online, e comunicações científicas abertas,
que a gente já começa a ver uma certa mudança de cenário, principalmente porque a gente tem muitos repositórios de pré-prints e até mesmo o pós-print depois de um evento ser direcionado para um repositório informacional. Bom, antes de desenvolver esse conteúdo, eu consultei o Ronaldo Ferreira Araújo, professor da UEL, se eu poderia utilizar alguns complementos que ele já fez sobre altimetria e tentar mostrar para vocês o que de fato pode ser feito. E ele me deu essa permissão. Então, por exemplo, eu poderia utilizar isso aqui para quê? Para audiência, o impacto social e a presença online de determinados debates, de determinados conteúdos, principalmente quando a gente está tratando da comunicação científica dentro desse contexto da internet, da web e assim sucessivamente. Também é uma nova prática de cientistas que publicam resultados experimentais ou finais e nem sempre estão contemplados dentro das revistas, podem estar dentro desses repositórios de pré-print e pós-print. Matérias, disciplinas, né, determinados professores podem começar a colocar nos repositórios os conteúdos das suas disciplinas. Então a gente também pode verificar qual é o acesso disso. Novas teorias, reivindicações de descobertas e projetos web para que outros possam ver e comentar. É basicamente isso que eu já tinha mencionado, né? Talvez utilizar recursos web, repositórios, podem facilitar bastante para o desenvolvimento de uso de altimetria. Para que serve? Principalmente para 3 pontos, né, que a gente já tinha mencionado. Dados abertos, por exemplo, compreender o uso de repositórios de dados de pesquisa. Recentemente, vários pesquisadores já estão fazendo uso disso para poder fazer science dentro das suas instituições. Verificar também o comportamento de determinados pesquisadores, porque se a gente consegue entender esse mercado, esse meio, a gente consegue elevar determinados índices de citações de pesquisadores. Para a questão de acesso livre a publicações, é uma estratégia para o acesso aberto, porque a gente vê que o acesso aberto cada vez mais está sendo estrangulado pelos sistemas particulares ou os sistemas privados. Então também é um meio de a gente dar visibilidade para esse meio de comunicação, esse tipo de acesso, e ao mesmo tempo fortalecer países em desenvolvimento, como o Brasil, a própria Índia, que tem várias publicações nesse segmento, a própria África, que tem pouca visibilidade, então poderia ter uma visibilidade um pouco maior. Comunicação científica aberta, nesse caso, promove colaboração, acessibilidade e transparência através da disseminação de pesquisas por meios formais e informais. Formais seriam as revistas, informais poderiam ser recursos, esses de mídias sociais. Quais seriam as formas de aplicação? Consiste na recuperação de artigos científicos que alcançam em portais de notícias, blogs, mídias sociais, e teria um certo contexto interessante para Facebook, Twitter, Google e até mesmo serviços como a Mendeley e a Cite, o Like. Quais os tipos de métrica? Por exemplo, para questões de uso, quantos cliques foram dados, quantos downloads foram feitos, quantas visualizações foram recebidas. Serve também para capturas e salvar conteúdos como marcadores, bookmakers. Também serve para weightings, para questões de menções, comentários, resenhas, reviews, links da Wikipedia, postagem em blogs. Na questão de redes sociais, quantas curtidas, quantos compartilhamentos e quantos tweets foram realizados. E, na sequência, eu extraí um pouco de conteúdo dessa altimetria dentro do portal de periódicos da UFESP. Então, aqui a gente tem, em tempo real, quais são os artigos mais baixados no mês de julho, por exemplo, e a gente tem mais ou menos um norte em qual revista está sendo visível isso. Lembrando que
Na UFSC, nós temos mais de 50 revistas, então esse cenário também é interessante. Também dá para se fazer uma análise por fascículos por ano, quantos fascículos são gestionados por ano, quantos documentos por ano são consultados. Dá para se fazer uma questão por geolocalização. É possível saber a origem do acesso, se vem do Google, se vem de mídias sociais. Dá para saber quais são os 100 fascículos por números de acesso. Dá para se saber os países que mais acessam e verificar o grau de relevância deles, o total de acesso por ano relacionado a meses. Ou seja, são várias formas de análise que a gente pode ter a partir da altimetria, que são esses dados alternativos, ok? Na videoaula de hoje é isso, e nas próximas aulas a gente vai começar a verificar a parte mais prática, não mais as teóricas, porque nós já concluímos esse primeiro bloco, ok? No conteúdo de hoje é isso. Se puderem, fiquem em casa.